Olá, meus amores! Agora nessa aula nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática, a partir da página 11. Nessa aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as adições, sobre as somas, né? Então, olha só, uma adição, ela é feita de parcelas, né? Tem as somas, e o seu resultado, ele é chamado de soma. Então, para essa atividade aqui, nós vamos precisar de uma calculadora e também de lápis de cor. Então, a calculadora que a tia pediu para a gente usar em aula, podem pegar ela, fiquem em mãos com ela. Olha só, por um exemplo, aqui nessa soma, nós temos 13.058 e mais 235. Então, essas aqui são as parcelas. E o resultado aqui seria a soma. Agora aqui, eu vou montar a continha, né? Eu vou armar e vou efetuar aqui e eu vou ter a mesma coisa, as parcelas e a soma. Então aqui, fazendo a soma desses dois valores, 987 mais 347, então vou pegar minha calculadora e vou apertar 987 mais 347. Eu vou ter esse resultado. Então, aqui eu vou ter uma cor. Então, aqui vocês podem pintar de uma cor. O resultado vocês podem pintar de uma cor. Agora, aqui eu tenho 209 mais 981. Então, agora aqui eu tenho essas duas parcelas e aí eu vou ter a soma. Então, aqui eu vou pintar com a segunda cor. Pode ser com uma cor diferente, né? Então, aqui, como o resultado foi esse, eu vou pintar por um exemplo de amarelo. Aqui, como é diferente, eu vou pintar de verde. Agora, aqui na terceira, 2.345 mais 3.549. Deu um resultado. Como não é igual a esse resultado, nem igual a esse, então eu vou pintar com outra cor diferente. E agora, 1.349 mais 2.457 vai dar 3.806. Então, também é valor diferente. Então, também vou pintar de outra cor. E quando eu chegar num resultado que seja igual, por um exemplo, olha só nessa soma. 981 mais 209, eu tenho 1.190. E aqui eu já tive esse resultado, 1.190. Então, a mesma cor que eu pintei aqui, eu vou pintar aqui também. Entenderam? Então, é isso que vocês vão fazer com todas essas somas. Vocês vão localizar aqui essas adições que tem parcelas iguais e vão pintar aí da mesma cor. Depois de finalizar aquela atividade, vocês vão responder a essa questão. O que você pode dizer sobre as parcelas e as somas nas adições que você pintou da mesma cor? Então, o que você tem a dizer as somas, né? Tem aquelas parcelas e o resultado que seria a soma. Vocês viram que as parcelas, elas são iguais. Mas elas estão escritas em ordens diferentes e as somas, elas são iguais. Então, eu posso mudar a ordem, mas o resultado sempre vai ser o mesmo. E aí, depois de finalizar essa atividade das somas e pintar, vocês vão responder a essa pergunta aqui. O que você pode dizer sobre as parcelas e também as somas das adições que vocês pintaram com a mesma cor? Vocês conseguiram observar lá que as parcelas, elas estão escritas em ordens diferentes, só que o resultado deu a mesma? Então, a ordem da soma, ela não vai alterar ali esse resultado. Então, isso quer dizer que quando a gente muda a ordem das parcelas, o resultado ele vai permanecer igual. Então, essa que é a propriedade comutativa na adição. Então, na matemática, comutar quer dizer inverter as operações ou trocar de lugares os elementos. Então, quando eu troco de elementos na soma, o resultado ele vai ser o mesmo. Atividades. Aqui, para cada situação, nós vamos marcar C, se for possível, ou usar a propriedade comutativa, que é que a gente acabou de ver, para responder sem fazer contas, ou marcar NC, se não for possível usar a propriedade comutativa. Só que daí, nesse caso, nós temos que fazer as contas no caderno e responder aqui as perguntas. Então, olha só. Primeiro, a Alice e o Camilo, eles fazem digitação de textos.
Ontem a Alice digitou 12 páginas e hoje digitou 16. Camilo digitou 16 páginas ontem e hoje 12. Quem digitou mais página nesses 2 dias? Então, ó, num dia ela digitou 12, no outro 16. Ele, em um dia, digitou 16 e 12. Se eu fizer a soma de 12 mais 16, vai dar o mesmo resultado que eu somar 16 mais 12. Então, quer dizer que os dois digitaram a mesma quantidade de páginas. Então, aqui nós vamos marcar o C. Na casa de Augusto, foram utilizados 18.325 litros de água em janeiro, 16.822 litros de água em fevereiro e 16.542 em março. Na casa do vizinho de Augusto, o consumo em janeiro foi 16.822 litros e 18.325 litros em fevereiro, e 16.542 em março. Quem que gastou menos água nesse trimestre? Então, ó, vejam bem, aqui as parcelas, elas são iguais. Se eu fizer a soma de uma e de outra, vai dar o mesmo resultado. Então, quer dizer que a quantidade de água aqui que foi usada foi a mesma, né? Foi igual. Então, aqui nós vamos colocar o C. Agora, na C. A Valéria, ela fez 185 bombons na terça-feira e 190 na quarta. Já a Vera fez 195 bombons na terça e 180 na quarta. Quem que fez mais bombons? Então, olha só, aqui as parcelas, elas têm valores diferentes, ó. 185 e 190. Aqui é 195 e 180. Então, aqui os resultados, eles são diferentes das parcelas. Então, é claro que as somas não vão dar o mesmo resultado. Se eu fizer aqui a soma desses valores, nós vamos ver que elas fizeram a mesma quantidade de bombons. Mas aqui eu vou colocar o NC, porque eu não posso usar aqui a propriedade comutativa, que é inverter os valores. Se eu, em vez de somar primeiro esse, depois o esse, eu trocar os valores, não vai dar o mesmo resultado. Então, por isso aqui nós vamos colocar o NC. Aí vocês podem fazer as operações lá no caderno de matemática. No exercício 2, nós vamos observar aqui esse quadro com todos os números que faltam, pensando na propriedade comutativa. Então, olha só, aqui eu tenho uma soma, né? Qual que é a operação que eu faço para descobrir qual que é o valor que vai aqui? Lembra que nós vimos que se eu vou estar fazendo uma soma e está faltando algarismos, eu vou ter que fazer uma subtração. Então, eu vou pegar esse valor menos esse e vou ter 589. Agora, aqui, eu tenho as parcelas e falta o resultado. Então, eu vou fazer a soma e vou colocar aqui o resultado. Aqui, eu tenho o resultado e tenho uma parcela. Para eu descobrir o valor da outra parcela, basta eu pegar esse valor menos este e eu vou encontrar o resultado. E aqui, eu tenho uma parcela e tenho a soma. Então, para eu encontrar o resultado que vai aqui dentro, eu pego esse valor menos esse. Aqui eu tenho o resultado e também esse valor. Para eu encontrar qual que vai aqui, eu pego esse menos este. E aqui eu vou ter que fazer a soma para encontrar qual que é esse valor. Questão 3. Quando nós vamos fazer várias adições em sequência, nós podemos juntar as parcelas pensando em facilitar o cálculo mental. Nós podemos tentar formar dezenas exatas, por um exemplo. Então, nós vamos acompanhar aqui essa resolução. Olha só. É 33 mais 18, mais 17 mais 5, mais 22 mais 35. É bem mais fácil pegar aqui o 36 com o 17, porque juntando aqui o 3 com o 7 vai dar 10. Então, é mais fácil fazer isso. Eu posso posicionar esse número perto aqui do 33. Aí, eu posso pegar o 18 com o 22, porque 2 mais 8 vai dar 10. Então, eu tô formando aqui a minha dezena. E daí, por último, eu pego o 35 com o 5, que também vai formar uma dezena. Então, eu vou fazendo as somas aqui. 33 mais 17 vai dar 50. 18 mais 22, 40. 5 mais 35, 40. E agora, 50 mais 40, 90. 90 mais 40, 130. Então, agora nós vamos usar essa estratégia aqui e nós vamos calcular sem fazer as adições, para ver quanto que vai ser o resultado. Então, primeiro de tudo, eu vou organizar aqui, tentando deixar no final aqui as dezenas. Então, ó, por um exemplo, eu posso pegar aqui o 54 com o 6,
porque eu sei que vai formar uma dezena, vai formar 10. 4 mais 6 vai dar 10. Aí depois eu posso pegar o 19 com o 21, porque 9 mais 1 vai dar 10. Então, formou mais uma dezena. E por último, esses dois valores. Então, eu faço a soma aqui. 54 mais 6, 60. 19 mais 21, 40. 66 mais 14, 80. E 100 mais 80, 180. Então, o mesmo eu vou fazer com as outras questões aqui. Vou organizar de forma que eu possa fazer uma dezena e vou fazer esses cálculos. Exercício 4. Vou te contar os segredos de algumas sequências e você vai escrevê-las. O primeiro termo é o 11. Então, aqui no primeiro quadradinho eu vou colocar o 11. Soma-se 9 a ele para obter o segundo termo. Então, para escrever o segundo termo, eu vou somar 11 mais 9. 11 mais 9 é 20. Para obter o terceiro termo, eu vou somar 11. Então, eu vou pegar o 20 mais 11, que vai dar 31. A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11. Então, para fazer o próximo número, eu vou somar 9, para fazer o próximo, eu vou somar 11. E assim por diante. Então, eu vou fazer essa sequência. O que vocês podem perceber sobre a característica, uma característica que seja interessante aqui nessa sequência? Nós podemos ver aqui que essa sequência era formada por números que terminam em quanto? Em 1 e também 0, ó. É sempre 1 e sempre 0. O primeiro termo é 0 e soma-se a 4. Então, o primeiro termo é o 0 e eu vou sempre somando aqui para mais 4. Depois, soma-se 6. Então, aqui depois do 4, eu vou somar 4 mais 6, que vai dar 10. Para obter o terceiro termo. E para obter os próximos, nós vamos somando alternadamente o 4 e o 6. Então, eu vou colocando 10 mais 4 vai dar 14. 14 mais 6, 20. E assim por diante. Escreva uma frase para contar como os números da sequência foram obtidos. Então, olha aqui, ó. Nós podemos escrever que a sequência que ela for formada alternando os números terminados em 0 e também 4. E todos eles aqui são números pares. E agora na questão C, o primeiro termo é o número 1. O segundo é o 1 também. Então, eu vou colocar o 1 e o 1. A partir daí, soma-se dois números anteriores para formar o próximo número. Então, para eu escrever esse próximo número, eu vou somar 1 mais 1, 2. Agora, para fazer o próximo, eu vou somar 2 mais 1, 3. Para fazer o próximo, 3 mais 2, 5. Para fazer o próximo, 5 mais 3, 8. O próximo, 8 mais 5, 13. E assim por diante. A última sequência que a gente fez na página anterior, ela é conhecida como sequência de Fibonacci. O nome dado em homenagem ao matemático italiano que chamava-se Leonardo Fibonacci. Então, ou também chamam ele de Leonardo de Pisa. Ele estudou a sequência e utilizou muitos de seus trabalhos. Qual que é o século que Fibonacci nasceu? E qual que é o século que ele morreu? Então, olha só. Aqui tem o ano que ele morreu, e o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu. Então, esse século, qual que é esse século? O século 12. E esse século aqui, 13. Então, ele nasceu no século 12 e morreu no século 13. Quantos anos que ele viveu? Basta eu pegar o ano que ele morreu e eu fazer uma diferença com esse valor do ano que ele nasceu. Nós vamos ver que ele viveu 80 anos. Nessa imagem aqui, nós temos a figura que foi formada usando essa sequência do Fibonacci, que é uma aspiral de Fibonacci. Então, olha só, essas medidas dos lados dos quadrados aqui, pelos quais a aspiral ela passa, são os números da sequência de Fibonacci. Então, olha só, por um exemplo, começa aqui. Passa sobre um quadradinho branco, aí depois ele vai passar aqui por dois quadradinhos rosas, ó, são dois quadradinhos rosas aqui. E aí depois são 3 do verde, então ó, são 3 verdes que passa aqui e assim por diante. Na questão 5, vocês vão ter que inventar uma sequência começando com um número entre 20 e 30. Por um exemplo, 21, 22, 23 até o 30.
e que use adições para formar essa sequência. Por um exemplo, eu quero fazer uma sequência começando com o 22. Para fazer o próximo termo, eu vou somar mais 5. Então, 22 mais 5 vai dar 27, sabe? Então, vocês vão escrever aqui uma sequência. Pode ser uma sequência com 5 termos, com 10. Fica a critério de vocês daí, tá ok? E aí, para a atividade dessa aula, vocês vão fazer as questões aqui da página 15. E também aqui da página 16 até a questão 2. Então, façam como atividade dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para a tia que eu vou ajudando vocês, ok?